que tem como organizadores a Escola da Advocacia Geral da União, o Instituto Mineiro de Direito Administrativo, IMDA, representado, não é, por sua presidente, doutora Maria Fernanda Pires, o Centro de Altos Estudos da Procuradoria da Fazenda Nacional, representado pela sua diretora e procuradora da Fazenda Nacional, doutora Mônica Antinarelli, e também o Centro de Estudos Celso Barbe Filho, da Advocacia Geral do Estado, aqui representado pelo seu diretor e também palestrante, Onofre Alves Batista Júnior. Para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo Ribeiro, eu sou o coordenador da Escola da Advocacia Geral da União da Primeira Região e, dentro desse nosso projeto, não é, idealizado pela direção central, na pessoa do seu diretor nacional, Danilo Santana, bem como pelos coordenadores regionais, da segunda região, Cristiane Iacura, da terceira região, Rita Nolasco, da quarta região, Eugênio Batesini, e da quinta região, Marco Aurélio Peixoto. Estamos realizando lives com temas diversos, bem como eventos online e fóruns virtuais. Esse projeto, né, Escola em Casa, permite a todos, né, mantermos os nossos elos sociais com atualizações e capacitações online, cumprindo o nosso papel institucional de maneira mais eficaz, ao alcançar o maior número de interessados, colegas membros da AGU, advogados da União, procuradores federais, procuradores da Fazenda Nacional, procuradores do Banco Central, bem como, né, essa rede, né, de colegas interessados, né, que fazem parte aí das escolas de governo, no caso, né, a Advocacia Geral do Estado, os procuradores do município, né, aqui de Minas Gerais, bem como a comunidade jurídica em geral. Bem, no evento de hoje, competências constitucionais dos entes federados em era de pandemia, a gente conta aqui com a presença, né, do expositor, Dr. Onofre Alves Batista Júnior, né, um velho amigo, diretor do Centro de Estudos Celso Barbe Filho, procurador do Estado de Minas Gerais e professor da UFMG e autor de várias obras jurídicas. E teremos como debatedor o Dr. Vinícius Cunha Magalhães, procurador do município de Belo Horizonte, e Dr. Fabiano de Figueiredo Araújo, procurador-geral adjunto da Consultoria de Pessoal, Normas e Patrimônio da Procuradoria da Fazenda Nacional, que gentilmente, não é, aceitaram o nosso convite para participar deste importante evento que debaterá questões relativas ao controle, aliás, à competência, né, nesse momento de grande vulnerabilidade e instabilidade face ao coronavírus. Antes, porém, de iniciarmos e de passar a palavra para o nosso expositor, doutor Onofre, eu gostaria de pedir a todos que desliguem seus microfones e também os seus vídeos. Isso aí facilitará, né, a coordenação, né, desse evento. Ao final da palestra, responderemos, né, passaremos as perguntas aos expositores, ao expositor e debatedor, e também, né, gostaria de informar que este evento será gravado, permitindo a todos os interessados que não puderam participar que tenham acesso ao conteúdo da palestra. Nós temos aqui tanto o Alan quanto a Juliana, são servidores da Escola da Advocacia Geral da União e que estão na parte técnica. Então, eu gostaria de pedir ao Alan e à Juliana que ajudem aí nessa parte técnica, também, não é, que façam a filmagem do evento, para que depois a gente possa transmitir online. Esse evento, o Dr. Onofre, né, fará uma exposição de 20 minutos e depois 10 minutos para os debatedores, né, o Dr. Vinícius e o Dr. Fabiano.
Eu vou passar a palavra para o doutor Onofre, para que ele comece a sua exposição, e eu vou fazer o controle do tempo, doutor Onofre. Eu sei que é um tema, né, de interesse geral, sei que é um tema muito importante, mas teremos aí o prazo, o período de 20 minutos para a sua exposição. Muito obrigado, desde já, e te passo a palavra. Ok. Rodrigo, meu amigo velho de guerra, meu caro Vinícius, da PGM, doutor Fabiano, da AGU. O tema que me cabe falar, competências constitucionais, ele é um tema que, antes de corrermos os olhos nos artigos constitucionais que trabalham a questão, é preciso verificar quais são os princípios reitores subjacentes a qualquer leitura que se fizer do texto constitucional. A propósito, texto constitucional não se lê à luz de nenhuma ideologia, ou de nenhum achismo, ou de nenhum pensamento isolado do intérprete. A Constituição, ela não se presta a isso e nem pode ser interpretada assim. É por essa razão que, antes de se fazer a leitura de qualquer dispositivo constitucional, é preciso verificar alguns princípios subjacentes e que são fundamentais para poder guiar o entendimento da questão. Eu me recordo, um autor alemão, o Larens, né, ele, quando dizia que é preciso verificar os princípios subjacentes, as finalidades sociais subjacentes, para que você possa estender o sentido da norma ou comprimir o sentido da norma, sempre no limite possível da letra da norma, para que você possa entender o dispositivo. Esse elemento teleológico, finalístico, ele é fundamental para qualquer entendimento. Mas, bem, dois princípios finalísticos, dois princípios basilares servem de suporte. O primeiro deles é o princípio federativo. Isso, rico em simbolismo, a Constituição já traz desde o seu artigo 1º. E o outro, o princípio da dignidade da pessoa humana, que é como se fosse, usando a linguagem do meu amigo Humberto Ávila, como se fosse um postulado elementar, um princípio fundante. Na verdade, dois grandes princípios fundantes do ordenamento jurídico brasileiro, o princípio federativo, né? E o princípio federativo ele tem que ser lido, como o Alder gosta de dizer, né? Assim, não os princípios estruturais, os princípios que modelam as organizações, são princípios que precisam ser vistos com todo o seu significado, porque eles traduzem valores e iluminam o processo hermenêutico da mesma forma. E o princípio da dignidade da pessoa humana, que dispensa maiores comentários, de tão batido que ele sempre é. Né? Mas o princípio federativo, ele na realidade, como eu disse, aparece no artigo 1º, quando fala a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel de estados e municípios, né? União no termo comum, não aparece nem com maiúscula, significa que constitui-se em Estado democrático de direito. Ou seja, ali, já como se não bastasse, proclama o que mais à frente se confirma como cláusula pétrea da Constituição, o princípio federativo, que é, como disse, um princípio fundante de qualquer processo. Agora, por que o princípio federativo? Porque a Constituição trouxe um grande projeto democrático descentralizador. Né? A ideia de separação dos poderes, nos moldes de Montesquieu, baseado, por exemplo, em legislativo, executivo e judiciário, né? Isso hoje seria uma simplificação que não se admitiria na leitura da ideia de separação dos poderes, mas para proporcionar democracia, né? O poder precisa ser repartido e dividido. Não apenas horizontalmente, mas verticalmente, entre os entes federados. É um poderosíssimo instrumento democrático, não é? A descentralização vertical. Portanto, o princípio federativo ele atende ao ideal democrático
descentralizador, por razões assim óbvias, da Constituição brasileira. E é um princípio fundante. Leia-se o federalismo como um mandamento de democracia da própria Constituição brasileira. O princípio federal traz duas questões fundamentais. A primeira delas é a ideia. Eu peço ao Marcelo que desligue o seu fone, por favor. Ele traz a ideia fundamental, o princípio federativo, de autonomia dos entes federados. Não existe federação e, por consequência, seria uma grave ofensa ao princípio federativo não proporcionar autonomia aos entes federados, autonomia administrativa, política e, sobretudo, no Brasil de hoje, financeira, não é? Na medida que estados e municípios hoje padecem exatamente de graves problemas financeiros. E uma outra ideia basilar é participação na formação da vontade nacional, que, em tese, deveria se dar, sobretudo, no próprio Senado, que é a representação dos estados, e que hoje eu, por exemplo, no artigo que eu publiquei na Folha de São Paulo, tanto critico, que, na verdade, representam os partidos políticos e não os estados. Deveríamos ter um modelo mais próximo do alemão, onde você elege o governador, por exemplo, poderia eleger o governador com os senadores que representariam os estados no Congresso, o que daria uma feição mais clara ao federalismo brasileiro, né? Mas uma outra ideia subjacente ao princípio federativo é a ideia de subsidiariedade, ou seja, você deixa aos entes menores, né, o que é possível de ser deixado. De novo, em homenagem à ideia democrática, para que o governo fique cada vez mais próximo do controle popular, próximo da visão das necessidades da população, próximo das peculiaridades do local, próximo do cidadão. Portanto, muito mais democrático essa visão da subsidiariedade. Bom, o princípio federativo talvez seja fundamental para a leitura das normas de atribuição de competências na Constituição brasileira e talvez expliquem muito bem dois julgados que chegaram ao Supremo e que, por sinal, o primeiro deles, no dia 15 de abril, foi o primeiro julgado em sessão plenária de videoconferência da história brasileira, né? Foi a DIN 6341, que foi ajuizada pelo PDT, que suspendia cautelarmente a MP 926, foi relatada pelo ministro Marco Aurélio, e, posteriormente, a DPF 672, que foi ajuizada pela OAB, foi relatada pelo ministro Alexandre de Moraes, que, na mesma trilha e se apoiando na decisão do ministro Marco Aurélio, né, ela apenas densifica um pouco mais o entendimento nessa atribuição de competências nesse período de Covid, sobretudo para enfrentar a pandemia, não é? E vejam que o princípio federativo ele gritou forte nesses julgados, como deveria acontecer, não é? Vejam que nós temos, nesses dois casos, uma questão fundamental, não é? Em primeiro lugar, o artigo 2118 da Constituição, ele traz uma competência administrativa da União, que é planejar, promover a defesa permanente de calamidades públicas. Talvez a leitura isolada desse dispositivo deixasse claro que a defesa de calamidade pública é competência da União, portanto, deveria ser matéria de decreto, né? Até porque, em termos de ações emergenciais, sobretudo dessa natureza, imagina-se que seja mesmo decreto o mecanismo, né? Na medida, embora uma lei outorgando poderes genéricos dê uma segurança jurídica muito maior, mas são normalmente ações administrativas emergenciais que o processo legislativo sequer conversa muito bem ou se adequa muito bem a essa necessidade
de ações ágeis, sobretudo nos estados e municípios, que não fazem uso, como a União, do mecanismo das medidas provisórias, não é? Mas esse dispositivo deve ser lido em conjunto com alguns outros. Por exemplo, o artigo 23.2 da Constituição, que trata da competência administrativa comum de todos os entes federados, né, de cuidar da saúde e da assistência pública. Essa competência comum de tratar da questão de saúde, ela perpassa os 3 entes. Curiosamente, a lei complementar, o parágrafo único desse dispositivo constitucional, traz que a lei complementar deve trazer normas de cooperação entre os entes. Essas normas, por óbvio, não foram devidamente feitas, não é? Da mesma forma, em confronto, entra aí o artigo 24.12 da Constituição, que trata da competência concorrente da União e dos Estados em matéria legislativa, né? O 12 fala de legislar, é competência da União e dos Estados, legislar sobre saúde, defesa e proteção da saúde. Nesse caso, caberia à União se recolher a normas gerais. E aos Estados, obviamente, ficaria também a competência suplementar na falta dessas normas gerais. Vejam que a União, nesse caso, traria normas gerais, não normas específicas que disciplinassem a atuação de cada um dos entes. Da mesma forma, o artigo 198 e o 200 tratam das ações de serviço público de saúde que são organizadas em rede hierarquizada e regionalizada no Sistema Único, o nosso conhecido SUS, cuja diretriz fundamental é a descentralização, né? E cabe ao Sistema Único de Saúde executar ações de vigilância sanitária e epidemiológica. Ou seja, temos aí um arcabouço normativo que, de uma forma muito adequada, a meu ver, deve ser lido e entendido à luz do princípio federativo. E, para poder disciplinar a questão de uma forma, a meu ver, muito adequada, sai a Lei 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que trata das ações emergenciais de saúde pública, vejam bem, para o enfrentamento dessa pandemia de cunho internacional, né, decorrente desse vírus aí que teve esse surto no Brasil. O interessante é que se reconhece nessa lei exatamente, né, a importância e a situação de emergência de saúde internacional e a necessidade de proteção da coletividade, né, e estabelece que esse prazo não poderá ser superior ao declarado pela Organização Mundial de Saúde. Por que eu estou dizendo isso? Em primeiro lugar, em diversos pontos dessa lei, que seria uma norma geral, em tese, de enfrentamento da questão, né, ela fala assim, deve-se observar o regulamento sanitário internacional, né, o tempo pela Organização Mundial de Saúde, as autoridades no âmbito de suas competências, mas, sobretudo, no artigo 3º, parágrafo 1º, fala que as medidas previstas no artigo, na lei, né, devem ser determinadas com base em evidências científicas e análise sobre informações estratégicas de saúde, devendo haver, por razões óbvias, uma motivação explícita, e digo mais, de cunho técnico. O que eu estou querendo dizer com isso? É que esse inimigo comum, ele faz uma necessidade de atuação concertada dos entes federados. As competências à luz do princípio federativo caem, sobretudo no interesse local. Ele fica muito forte, não é? Existe uma diretriz de quem tem a competência residual fortíssima, que é dos estados, e
o que, conforme um critério de predominância de interesses, né, a União deve tratar de normas gerais e dessa disciplina holística, dessa disciplina que a ela cabe fazer de uma forma com a qual os Estados jamais conseguiriam atuar devidamente. Pois bem, essa é a lógica reitora. E eu explico. Por que, fundamentalmente, a competência para as medidas é dos municípios? Ela é dos municípios porque, imagine você que você tem uma cidade igual Caldas Nova da Noruega, aqui pertinho de Belo Horizonte, com ruas largas, né? Bastante largas, uma cidade bem pequena. Nós temos em Minas Gerais, por exemplo, diversos municípios com menos de 5 mil habitantes, municípios com ruas largas e tal. Imaginem vocês se o controle feito no município de Caldas Novas, da Noruega, vai ser igual ao controle feito na cidade de São Paulo ou Belo Horizonte, com ruas movimentadas, tráfego, shopping center ou coisa dessa natureza. Né? Verdadeiramente não tem o menor cabimento você imaginar que deve, lá do painel de controles da Esplanada, lá em Brasília, você determinar quais são as possibilidades do município de Caldas Novas. Você vai trazer critérios gerais a serem observados por todos. Por exemplo, um protocolo básico de retorno à atividade. Porque, por exemplo, um lockdown, né? Um fechamento completo das pessoas em casa, em caso de necessidade, ele não sobrevive, obviamente, por muito tempo, até porque algumas atividades essenciais precisam ser desempenhadas, e isso, por exemplo, pode ser dito pela União, né, na sua esfera competencial. Né? Mas as medidas em concreto, basicamente, vão estar na alçada dos municípios. Os estados também, à luz das peculiaridades regionais, podem e devem tratar de questões atinentes, até porque tem a competência textual. Essa questão fica muito clara, né? E essa disciplina fica, sobretudo, né, nos municípios e com uma disciplina dos estados também, com regras gerais claras postas pela União. Por exemplo, mais uma vez, a questão das atividades essenciais. Eu peço, por favor, para quem está participando, que desligue o fone e o vídeo, por favor. Né? O que acontece com uma outra questão fundamental da leitura do dispositivo? Vejam bem, evidências científicas. A questão toda é a seguinte: existe uma margem discricionária, sobretudo de valoração política, margem discricionária, digo eu, valoração política, para a atuação numa pandemia. A resposta que eu digo é absolutamente não. Ações de saúde, quando muito, abrem margens de discricionariedade técnica, quando existe uma discussão técnica sobre a questão. Agora, vejam bem, discricionariedade técnica é uma falsa discricionariedade, não abre margem para valoração política. E vejam bem que a Lei 13.939, ela tratou 13.969, 979, perdão, ela trata a questão de uma forma precisa. As decisões precisam se dar à luz de evidências científicas. Ora, você não pode tomar decisões que contrariem o que se tem como evidência técnica. Então, se você, por exemplo, determina um uso político de um determinado medicamento que não atenda às exigências técnicas, por certo, você está atuando em ofensa cabal à Lei 13.979 e, portanto, você estará sujeito, como recentemente também o Supremo já decidiu, a caracterização de um erro grosseiro e que pode dar ensejo, né, inclusive a consequências seríssimas. Né? Existe uma lógica no combate de tudo isso,
que é exatamente esse lastro técnico posto exatamente pela 13979. O Supremo, quando decidiu essa questão, ele atuou exatamente na consideração de alguma necessidade de interpretação conforme o mesmo de inconstitucionalidade da MP 926, porque essa MP 926 ela fazia alterações na 979, na 13979, que prejudicava a lógica federativa. Por exemplo, quando determinava que a União deveria autorizar medida dos Estados. A União não tem de autorizar medida dos Estados, até porque ela deve se recolher a normas gerais. Uma outra questão que eu digo, a consideração, por exemplo, de atividades essenciais, que fuja ao que seria um juízo de razoabilidade ou aos critérios técnicos, ela ofende fundamentalmente, não é, a margem aberta de competência para a atuação administrativa do gestor maior da União. E eu digo por quê? Não é? Porque atividade existe no critério de apuração de razoabilidade. Tem um autor que eu gosto muito, né, o Hans Wolff, alemão, ele fala o seguinte: conceitos jurídicos indeterminados, eles têm uma zona de certeza negativa e uma zona de certeza positiva, e uma vasta zona gris. Né? Aí perguntaram para ele, mas o que define uma zona de certeza positiva? Ele fala, aquilo que razoavelmente ninguém duvida, né? Que é moral, por exemplo, moralidade, que é moral, razoável, que é razoável, né? Eficiência, que também é um princípio basilar ao lado da razoabilidade. A atuação administrativa ou as decisões devem observar ao princípio da eficiência administrativa, que não se aplica só aos órgãos da administração pública ali na ponta, ao servidor público na ponta, mas eles, numa situação dessa, por óbvio, se aplicam numa atuação administrativa mesmo do gestor político maior. Né? Então, ele fala, o que ninguém razoavelmente duvida que seja ineficiente, desarrazoado ou moral, por exemplo, é sujeito a controle jurisdicional. Pode ser inquinado de inconstitucionalidade, independentemente de letra expressa de lei. Então, a consideração de uma atividade essencial numa questão onde ninguém razoavelmente duvida de que aquilo não seja essencial, à luz de critérios técnicos, veja, a determinar a abertura de cinema, por exemplo, como se fosse uma atividade essencial. É sabido e ressabido que cinema não é, e ninguém razoavelmente duvida, salvo algum crítico de cinema ou algum ator ou produtor de filmes, ninguém razoavelmente, o homem comum razoavelmente, não vai duvidar de que seria desarrazoado considerar a abertura de cinema atividade essencial. Nesse compasso, essa definição do que seja atividade essencial não fica entregue a uma margem de valoração política, mas deve, à luz de critérios técnicos, de um juízo de eficiência e de um juízo de razoabilidade, ser apurado. E pode ser judicialmente afastado se cair em uma zona de certeza negativa acerca da observância desse conceito jurídico indeterminado, que veicula os princípios constitucionais, portanto, com lastro apenas em princípios constitucionais, é possível atacar de inconstitucionalidade determinada determinação do executivo de uma forma indubitável, ou seja, seria desarrazoável e não estaria, nesse caso, o Supremo Tribunal Federal, de modo algum, adentrando aí uma seara que não lhe é própria, mas simplesmente fazendo atuar os princípios constitucionais no seu formato mais clássico. Né? Portanto, é à luz dessa lógica que deve-se ler essas ações de saúde e de combate epidemiológico do traçado constitucional, com um privilégio óbvio
dos municípios. Vejam bem, mais uma vez eu digo, nesse momento agora, talvez a questão competencial fique mais clara, né? A propósito, uma questão que me chama muita atenção, porque foi aventada esses dias, né? Então, assim, é possível determinar o isolamento, o exame compulsório, quarentena? É claro que é, está na lei. Isso não é nenhuma novidade, não. Uma lei de 1975, por exemplo, na crise de dengue, não é? Ela, de forma muito similar, determinou que a vigilância sanitária podia ingressar dentro de residências. E, na ocasião, onde não tinha uma guerra política tão clara e deflagrada, igual a gente vê agora, prejudicando o entendimento da questão, por razões óbvias, e trazendo, sobretudo, morte, né? Essa desarticulação ela é nociva no combate à pandemia, portanto, provoca morte, né? Essa desarticulação dos entes federados. Então, o que se verifica é que essa, obviamente, não é nenhuma novidade, nem nenhuma questão exagerada. Tá? Eu vejo com muita tranquilidade uma atuação, inclusive de um prefeito municipal, que, se exorbitar os seus poderes ou atuar de forma desarrazoada, posteriormente vai responder tranquilamente por improbidade ou pelos seus atos. Mas em uma situação de calamidade pública, que, curiosamente, não tem uma disciplina constitucional detida, mas ela parece calamidade, e olha o tamanho dessa, como uma das bases para a própria decretação do estado de defesa. Ou seja, é um momento onde deve se comportar como um estado de legalidade excepcional. Ou seja, as competências caem muito para o executivo, embora não se afaste a observância dos direitos e garantias fundamentais, tal como previsto na Constituição, exatamente porque é um estado de legalidade excepcional, mas não um estado de exceção, né? É um estado de legalidade excepcional e, como tal, dentro das balizas democráticas, ele deve ser entendido. Mas, volto a repetir, existe nesse necessário retorno, que mais cedo ou mais tarde vai acontecer, né? Conforme a própria condição de evitar a propagação da doença, as atividades devem retornar. E essa pandemia está aí, a menos que apareça uma vacina, ela não vai ser negativada, né? Não vai ser afastada por completo. Por outro lado, a atividade econômica, em algum momento, precisa voltar a existir. Nesse sentido, deve haver uma grande articulação e uma grande organização para esse retorno, com uma série de cuidados, uma série de protocolos. E eu não tenho a menor dúvida de que as normas gerais vão ser parâmetros a serem observados pela determinação em concreto dos próprios municípios, ali perto do povo, mas à luz de critérios técnicos, rigorosamente técnicos, como determina a própria Lei 979. Portanto, não há margem de valoração política. Essas normas não podem ser lidas à luz de nenhuma ideologia liberalizante ou crítica política ou nada. São critérios técnicos que devem balizar essa leitura e, sobretudo, o princípio federativo que ilumina a interpretação que se deve ter sobre essa questão. Senhores, muito obrigado pela atenção. Sigamos no debate, então. Professor Onofre, nós é que agradecemos, né? Cumpriu aí seu tempo, à risca, né? Eu sei que geralmente você ultrapassa esse seu tempo, mas brilhante exposição, né? Como sempre, né? Te agradeço. Nós fizemos, dentro desse evento, nós tomamos o cuidado de chamar um debatedor representante aí do município e um debatedor representante aí da União, exatamente para que a gente pudesse compor aí da melhor forma possível a federação, né, dentro desse tema de competências. Eu vou passar agora a palavra para o doutor Vinícius Cunha Magalhães, que é procurador do município de Belo Horizonte,
para tecer as suas considerações, né, com relação a esse tema, né, de competências constitucionais dos entes federados em era de pandemia. Doutor Vinícius, vou te passar a palavra dentro do nosso script, 10 minutos para as suas considerações, ok? Muito obrigado. Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer primeiramente ao doutor Rodrigo pelo convite, parabenizá-lo pela coordenação desse ciclo de palestras online. Estou vendo aqui que a adesão está sendo muito grande, o que me deixa muito feliz. É uma honra poder participar desse evento sobre a competência dos entes federados em tempos de pandemia, aqui na Escola da AGU, representando justamente os municípios, que são, segundo a definição clássica da nossa doutrina, peça-chave do federalismo brasileiro, que foram objeto de análise tão percussiente pelo Dr. Onofre. É um privilégio, inclusive, poder ouvir a exposição do professor Onofre, poder aprender com ele, que é, sem dúvida, uma referência acadêmica e profissional sobre o tema do federalismo, de modo que eu também o parabenizo pela exposição que consegue aliar clareza e profundidade com maestria. E, por fim, gostaria de cumprimentar também o Dr. Fabiano, a quem estou tendo o privilégio de conhecer na data de hoje, estou ansioso para ouvi-lo falar. Bom, a exposição do Dr. Onofre é muito oportuna para nós, na medida em que ela esclarece aquilo que o Supremo Tribunal Federal vem decidindo recentemente, seja no âmbito da adição direta de inconstitucionalidade 6341 e da DPF 672, mas também em algumas decisões posteriores que já vêm sendo tomadas monocraticamente, seja em sede de reclamação constitucional, seja em sede de pedido de suspensão de tutela de urgência, acerca justamente dos critérios que devem ser adotados no caso de conflito de normas em matéria de competência comum no combate aí à pandemia do coronavírus. O professor Onofre, com muita excelência, demonstrou aí que os critérios a serem observados são, primeiro, o critério da subsidiariedade ou da preponderância do interesse e também o critério da justificativa técnica baseada em evidências científicas. A importância de se ressaltar o critério da subsidiariedade é rechaçar algo que, infelizmente, ainda se vê muito em decisões judiciais, que é aquela chamada interpretação hierárquica das normas. Né? Eu componho um núcleo de trabalho na Procuradoria do Município que está lidando com essas ações, as ações individuais que questionam os decretos municipais editados com base na competência municipal de polícia sanitária, e a gente vê muito que algumas decisões judiciais ainda estão apegadas a uma ideia de que no conflito da norma municipal, proibitivo, por exemplo, com uma norma federal que é autorizativa do exercício de uma atividade, deveria prevalecer a norma federal por se tratar a União de um ente de maior envergadura, o que não condiz, evidentemente, com a ideia do federalismo em geral, ou com aquilo que o Supremo Tribunal Federal vem chamando de princípio da preponderância de interesse. Né? Com efeito, seja do ponto de vista normativo, seja do ponto de vista fático, essa parece ser mesmo a melhor solução, pela preponderância de interesse. Do ponto de vista normativo, como bem salientado, é o próprio inciso 1º do artigo 198 da Constituição que estabelece que o Sistema Único de Saúde deva se organizar segundo a diretriz da descentralização, privilegiando, assim, a atuação dos entes locais e regionais sobre a atuação do ente central. Mas isso também se justifica do ponto de vista fático, na medida em que é a autoridade local que tem as informações técnicas e o conhecimento da sua realidade, de modo que ela é a mais qualificada para optar pela estratégia de enfrentamento da doença dentro, evidentemente, da sua área de atuação. São as autoridades locais e regionais que têm condições de fazer, por exemplo, um diagnóstico em torno da causa da doença, qual é a taxa de transmissão do vírus na população em questão, qual é a capacidade de operação do sistema de saúde em cada localidade, considerando o número de leitos disponíveis de UTI, de equipamentos, ventiladores disponíveis, etc. Então, é muito importante que esse resquício de autoritarismo que existe em algumas decisões judiciais seja afastado e que nós passemos a privilegiar, não só em tempos de pandemia, mas também depois, o critério da subsidiariedade, o critério da preponderância do interesse, para dar mais legitimidade para as ações daqueles entes que estão mais próximos do cidadão, do município ou do Estado. Outro critério que foi muito bem delineado também é o critério da justificativa técnica e do embasamento científico, que é crucial, nesse ponto, esclarecer que o estabelecimento pelos entes das medidas de combate à pandemia deve ser precedido dessa justificação técnica baseada em evidências científicas. O professor Onofre citou
que é a Lei Federal, Lei 13.979, no seu artigo 3º, parágrafo 1º, desculpe, dispõe, eu vou ler aqui, que as medidas previstas somente poderão ser determinadas com base em evidências científicas e em análise sobre as informações estratégicas em saúde, e deverão ser limitadas no tempo e no espaço ao mínimo indispensável à promoção e preservação da saúde pública. Nesse ponto, eu gostaria de ir um pouco além daquilo que o professor Onofre mencionou e propor para o nosso debate aqui, ou talvez esclarecer aquilo que já estava implícito na fala do professor, que, ao contrário do que a gente vem lendo em alguns lugares, ou mesmo em algumas decisões, no caso de conflito federativo e de determinações constantes entre a norma municipal e a norma federal, e a norma estadual e a norma federal, não vai ser sempre a norma mais restritiva que vai prevalecer no caso concreto. E sim aquela norma que, atentando para a preponderância do interesse, possui, de fato, a justificativa técnica e o embasamento científico. É importante salientar isso para se afastar eventuais abusos e excessos que podem vir a ser cometidos pelo poder público, o que já vem se verificando na jurisprudência, quando ela reconhece a ilegitimidade da ação de alguns municípios, de modo que não é necessariamente a norma que mais restringe um direito fundamental na tentativa de promover a saúde pública que vai prevalecer no caso concreto. É a análise que o professor Onofre falou da razoabilidade. A gente olha na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, um caso no interior de São Paulo que proibia a circulação de pessoas idosas nas ruas. A mim me parece que não existe nenhuma justificativa técnica, nenhum embasamento científico para você simplesmente proibir que a população de uma determinada faixa etária possa sair de casa. Para além de ferir o núcleo essencial do direito fundamental à liberdade de locomoção, essa medida não encontra respaldo no que prevê o artigo 3º, parágrafo 1º da Lei Federal, que é a norma geral em matéria de combate à pandemia. Também houve municípios que instituíram toque de recolher, e aqui os exemplos são os mais variados possíveis, né? Município que instituiu jejum obrigatório, a obrigação da população fazer orações na tentativa de combater o coronavírus, com todo respeito às pessoas que professam as suas crenças e que entendem que essas atitudes são relevantes para poder a gente enfrentar essa situação. Não me parece que elas possuem embasamento científico, não me parece que elas possuem justificativa técnica, de modo que elas não têm que prevalecer frente àquilo que prevê a própria lei federal. Todas essas medidas, embora mais restritivas, não encontram fundamento naquilo que prevê a lei. E eu gostaria também de fazer uma segunda proposição, gostaria de ouvir o professor Onofre, gostaria de ouvir o doutor Fabiano, sobre o problema relativo ao chamado princípio da precaução, não é? Porque nós sabemos que, na prática, muitas vezes, o gestor público ele tem que agir e, em tempos de pandemia, é muito importante que essa ação seja rápida. O que nós temos visto é que aqueles entes que largam na frente, aqueles países, estados, que largam na frente, que são céleres na adoção de medidas, são aqueles que vêm obtendo maior êxito no combate à pandemia. De modo que, no primeiro momento, me parece que os gestores têm que tomar decisões com base em informações técnicas que muitas vezes são escassas. As informações técnicas efetivamente disponíveis e de imediato que podem ser consultadas são mesmo aquelas relativas à taxa de transmissão, com todas as ressalvas que pode ser feito nisso, com o problema da subnotificação e da taxa de ocupação dos leitos. De modo que me parece que o controle judicial, eventualmente feito, acerca do critério do embasamento científico, não pode ser também obstativo, no sentido de exigir uma comprovação científica exauriente. Eu tento explicar o que eu quero dizer. Dentro do espaço de discricionariedade técnica que a administração possui, que não é uma liberdade de valoração política, como muito bem foi afirmado, pode ser que a administração opte pela suspensão do alvará de localização e funcionamento de um determinado estabelecimento e não simplesmente pelo funcionamento controlado, justamente porque não há, no momento em que a medida é determinada, todas as informações técnicas disponíveis para a formalização de um protocolo relativo a como deve funcionar aquela atividade em questão. De modo que, com base no princípio da precaução, nesses casos de incerteza científica, me parece, eu gostaria de ouvir a opinião dos colegas, que deve ser prestigiada uma certa ação do poder público que se caracterize como uma coragem cautelosa. É aquela coragem de adotar uma ação temporária, que não é desarrazoada, que estaria dentro daquilo que nós podemos chamar de uma zona cinzenta,
mas que também não está fundamentada em evidências científicas exaurientes, mas em alguma evidência científica, no potencial de aglomeração de pessoas, na taxa de transmissibilidade do vírus e na taxa de ocupação dos leitos de UTI naquela municipalidade, ou naquele estado. São as considerações que eu gostaria de fazer, de modo que eu agradeço mais uma vez pela possibilidade de participação. Doutor Vinícius, muito obrigado, né, pela sua participação, excelente contribuição aí, né, no que diz respeito ao município, né, a sua representatividade aí por parte do município. Eu vou passar a palavra agora para o doutor Fabiano de Figueiredo Araújo, que é Procurador-Geral Adjunto da Consultoria de Pessoal, Normas e Patrimônio da Procuradoria da Fazenda Nacional. Como eu disse, né, a gente temos aqui um representante do Estado, um representante do município e agora, com a palavra, doutor Fabiano, o representante da União. Boa tarde a todos. Antes de mais nada, queria agradecer o convite da Escola da AGU e do Centro de Altos Estudos da PGFN. Queria agradecer ao doutor Rodrigo, a doutora Mônica pelo convite. Queria também aproveitar o ensejo e agradecer e parabenizar pelas belas palavras que foram tecidas por doutor Onofre, uma referência no direito administrativo, uma referência na advocacia pública, um advogado público de bastante realce dentro do nosso contexto político, institucional, e queria também parabenizar as palavras dadas por doutor Vinícius. Bem, 2 pontos eu já queria objetivar na nossa discussão, já queria objetivar e registrar 2 pontos que foram bem enaltecidos pelos debatedores. Um primeiro, que eu acho que, pelo menos no aspecto estritamente jurídico, não há muita discussão, que é o fato de que, realmente, a lógica de divisão de competências dentro do âmbito da Constituição Federal, ela tem como lógica relação à pertinência do interesse. Então, na minha opinião, realmente, não há muitas dúvidas que em questões de competência comum, como é o caso concreto da prestação de assistência à saúde, realmente a preponderância ou o papel principal é do município. Isso é a interpretação constitucional mais adequada mesmo, e há de se concordar com isso. E eu acho que, no aspecto estritamente jurídico, não há muito o que discutir isso, pelo menos na minha singela opinião. Um outro ponto que realmente, e já adentrando num ponto que foi levantado ao doutor Vinícius, é que toda a construção da Lei 13.979, que foi uma lei, participei um pouco na construção dela, participei mais até de uma outra norma que eu vou comentar aqui, a Lei 13.979, ela realmente parte da premissa de que há de se ter, para fazer qualquer decisão, há de se ter um mínimo embasamento técnico para a construção de normas no cunho dos entes federativos em geral. Dr. Vinícius levantou da necessidade da lógica de uma conduta assertiva, cautelosa em relação às atitudes de combate à pandemia. Esse ponto que o doutor Vinícius levantou foi a razão subjacente para a construção até da medida provisória 966, que foi a medida provisória que tentou construir uma lógica de imunidade parcial dos servidores públicos que atuariam em face do coronavírus, dos combates. Então, não há muita dúvida de que realmente hoje atuamos sem muitas vezes termos a certeza completa e sem termos todos os dados ou todos os alicerces para fazer determinadas condutas. Então, realmente, a lógica por trás da MP, na qual o próprio Supremo legitimou a constitucionalidade, é um pouco de que vivemos sob uma égide. Gostei muito da expressão acentuada pelo doutor Onofre, de estado de legalidade excepcional, em que efetivamente nós estamos num contexto em que não temos certezas absolutas de todas as decisões as quais devemos fazer. Eu queria, até para fomentar o debate, levantar um ponto, uma questão aqui, para evidenciar e até chegar no final um questionamento ao doutor Onofre, que é o seguinte: qual é a perspectiva que pelo menos eu tenho em relação ao Covid-19? O processo de combate do Covid-19, na verdade, evidenciou problemas estruturais no país. Então, se pararmos para pensar todos os problemas
estruturais que existem no contexto brasileiro, elas estão sendo corroboradas com esse processo de combate. Então, por exemplo, há um processo e há um consenso científico que o isolamento social horizontal é o melhor método de combate. E, enquanto isso, há estatísticas em que se evidencia que muitos entes federativos não conseguem ter um isolamento social em sua totalidade. Será que, efetivamente, isso daí ocorre por causa de... Tem um também. Ocorre por causa de que as pessoas não têm consciência, ou porque muitas pessoas não têm como fazer isolamento porque tem que trabalhar, porque não tem renda. Falou, Marcos. Um abraço, cara. Uma novidade a gente vai conversando aí. Um abraço. Um outro ponto aqui. Uma outra questão que se evidencia com o combate ao Covid-19, nos efeitos do Covid-19, é que o Estado efetivamente não consegue entregar o que ele, como constitucionalmente ou normativamente, tem atribuição. Então, a União acabou de editar, por exemplo, uma medida provisória, na qual tem como a razão de ser a medida provisória 944, criar uma linha de crédito para dar 40 bilhões, uma linha de crédito 40 bilhões para tentar salvar empresas. Observa-se que o Estado não conseguiu, essa linha não está sendo operacionalizada, porque o Estado ele não consegue efetivamente entregar isso. Ele cria uma norma, mas a norma não consegue ser efetivada na prática. Esse é um segundo, digamos, consequência do que eu falo de que o Covid evidenciou problemas estruturais. E agora a gente chegou ao nosso ponto aqui. O Covid-19 evidenciou a complexidade da Federação Brasileira, no qual, a meu ver, e aí chegar ao ponto de maior debate aqui na discussão, a Federação Brasileira ela é institucionalizada com uma base numa grande desconfiança entre os entes. Então, o doutor Onofre sabe muito bem que há uma ampla judicialização no Supremo em relação a, por exemplo, processos de renegociações de dívidas entre a União e os Estados, em que simplesmente os entes subfederativos não conseguem conversar. Isso foi antes mesmo do processo do Covid-19 e fica evidenciado que esse problema de falta de relacionamento federativo ficou mais evidenciado agora, porque é notório, né, as dificuldades de coerência entre os entes federativos em alguns dos pontos tratados no combate. Tá? E em relação a isso, eu queria levantar um ponto. O doutor Onofre, ele fez questão de evidenciar que o princípio federativo é consectário do processo democrático. E ele, em um certo ponto, eu acho que teve uma parte da brilhante palestra que o doutor Onofre fez, que evidenciou que o Senado era para fazer um papel moderador mais forte. Nós vemos hoje que o Supremo acaba fazendo um pouco esse papel, porque as grandes decisões de conformação federativa em relação ao Covid-19 foram feitas pelo Supremo Tribunal Federal. Tanto em decisões que, digamos, entre aspas, a União perdeu, mas são decisões que retratam a modelagem federativa do combate à prestação de saúde, e já foram tratadas aqui, a DPF 672, como entre aspas, até em ação que a própria União ganhou, que foi uma ACO, uma ação civil originária, 3364, no qual o DF, do Distrito Federal, entrou com ação para, na prática, fechar a esplanada. E essa ação, a ministra Carmen Lúcia negou, porque, partindo do princípio de que, pela tutela federativa, a União teria que ter autonomia para definir o horário das atuações do serviço público. Então, o que eu queria levantar aqui como debate, um pouco em alicerce ao que o doutor Vinícius falou. Será que, neste processo de conflito federativo, que ficou mais evidenciado agora, será que precisamos, pós-pandemia, fazermos uma modelagem estrutural mais clara do federalismo brasileiro, inclusive, eventualmente, discutindo a própria autonomia financeira, e quando eu digo autonomia financeira, é evidenciar tanto um maior alicerce financeiro para os entes, como, eventualmente, até uma própria responsabilidade financeira? Será que teremos que tratar isso e, superado isso, será que, efetivamente,
o Supremo Tribunal Federal é o âmbito de atuação de modelagem dos conflitos federativos, que é o que está sendo nos últimos anos. Um exemplo, até para concluir aqui minha breve fala, o doutor Onofre deve conhecer bem, porque participou dessas discussões da Lei Candir. Um assunto que interessante, a própria mídia não está falando muito, mas o Supremo, semana passada, fez um acordo entre todos os entes federativos e a União, todos os entes federativos, entre os estados e a União, para fechar um acordo sobre a dívida que a União tem com os estados em relação à Lei Candir. Toda essa discussão foi à margem, digamos, do processo ordinário de conformação federativa que seria o Senado. Em linhas gerais, essas seriam minhas ponderações aqui, mais angústias e eventuais questionamentos ao doutor Onofre sobre a questão. Muito obrigado. Doutor Fabiano, nós aqui agradecendo a sua participação, excelente participação, como foi também a do doutor Vinícius. Antes de passar a palavra para o doutor Onofre, para que ele possa esclarecer e responder aos seus questionamentos, eu gostaria de dizer para os colegas que nos assistem que, se houver algum tipo de pergunta, né, para que tanto os debatedores quanto o doutor Onofre responda, por favor, encaminhe pelo chat para que a gente possa colhê-las e posteriormente passar, tá, para o expositor e para os debatedores. Doutor Onofre, com a palavra. Bom, em primeiro lugar, uma das grandes deficiências da Federação Brasileira e que está mostrando agora o seu lado perverso é exatamente a deficiência na autonomia financeira dos entes federados. Você quer ver uma coisa, Vinícius? O SUS, quando foi feito, 80% dos gastos eram da União, hoje é 40%, mais ou menos, né? E isso foi assumido pelos estados e municípios, essa perda desses valores. Educação. Se você pegar o gasto total com educação, os estados gastam algo em torno de 82% do montante. Se você pegar segurança, bombeiro, polícia civil e sistema prisional, você vai ver que, basicamente, os gastos são dos estados. Eu digo aí mais de 90 e tantos %. O que eu estou querendo dizer? Que os grandes programas do Estado, educação, saúde e segurança, considerado em qualquer lugar do mundo as 3 atividades essenciais por excelência do Estado Democrático de Direito, ficam a cargo, sobretudo, de gastos dos estados e municípios. No entanto, qual é a fatia tributária que cabe aos estados? A União hoje detém aí algo em torno de, vamos falar, 67% da receita tributária, caindo aí para 50 e poucos, considerando os repasses. É muita concentração financeira no órgão central, quando a execução dos programas essenciais estão nos estados. É naturalíssimo que, numa época de pandemia, as coisas precisam se ajustar. É por isso que, como o Estado não faz moeda, não pode se endividar sem aval da União, e quase todos estão no limite. No caso de Minas Gerais, está no limite da LRF. Vejam bem, a única forma dos estados poderem atuar nas atividades essenciais é aguardando um recurso federal. E veja que a sua máquina já está destruída em pedaços há tempos, exatamente por essa carência de recursos. É por isso que essas questões explodem no Supremo, porque não há uma articulação prévia, nem nada prévio. A Lei Candir, que você citou, eu, quando advogado-geral do Estado, conduzi pessoalmente, fiz a primeira, cheguei a fazer, representando um conjunto dos estados federados, e o Rogério, advogado-geral do Estado que me sucedeu, fez, representando Minas Gerais, uma primeira tentativa de conciliação. Agora, para vocês terem uma ideia, o acordo foi fechado em 8,7 bilhões, as perdas acumuladas giravam em torno de 160 bilhões de repasse da Candir. Eu não vou entrar no mérito dessa questão, até porque isso daria um dia de debate, não é? Vejam que as defasagens e as discussões são muito amplas. E olha bem, o acordo é fechado exatamente numa situação de pandemia, onde os estados estão com a faca no pescoço, a corda no pescoço, a faca no peito e junto às cordas, né, pedindo, pelo amor de Deus, que o ajudem, senão morrem
milhares de cidadãos. É nesse momento que um acordo da Candira é feito. Veja bem, na hora que o Estado não tem o que fazer, é quase que, se ele descumpre o acordo, eu alegaria inexigibilidade de conduta diversa, porque ele atuou sob estar, ele estava absolutamente fragilizado quando ele atuou. Agora, eu vou dizer uma coisa. Hoje, a Europa talvez traga um modelo de federalismo muito curioso, né? Você veja bem, embora não seja uma federação clássica, a União Europeia, hoje, ela funciona de uma forma muito curiosa. Na base de 5% no máximo dos tributos ficam com a União. O que eu quero dizer? Eu quero dizer o seguinte: as diretivas são normas gerais mesmo, porque senão ferem as autonomias dos entes federados. Mas o mais importante não é nem isso, o fato de reconhecer o que são normas gerais e essenciais para o funcionamento da União, da federação como um todo, ou que são normas que não caberiam como normas gerais. Veja bem, a gestão europeia, da União Europeia, obtém o seu sucesso pelo sucesso dos entes federados. O grande papel, hoje, da União seria o papel de articulação e evitação de conflitos de competência. Veja, por exemplo, nós assistimos guerras fiscais entre os Estados quando a Constituição tem expresso que cabe à lei complementar exatamente definir normas gerais para impedir conflito de competência dos entes. Essa lei nunca foi feita. Por que uma guerra fiscal ocorreu? Que absurdo foi esse deixar os entes federados em guerra? Então, os entes federados lutam entre si, existe um conflito de competência dos municípios com os estados, uma guerra por recursos, e existe uma guerra de recursos também dos estados com a União. Isso é uma demonstração, e eu estou falando assim para não falar que a culpa de tudo é da União, porque os estados, com relação aos municípios, também têm a sua culpa, é o entendimento de que a gestão no federalismo ela é uma gestão diferente. Ela é uma gestão que o sucesso do todo é atingido pelo sucesso das partes, e não autorreferente. Você quer ver uma coisa? Eu já cansei de ver combates da União ou do Estado com relação aos municípios, né? Dizendo em estratégia dos jogos como enfrentar a pressão dos estados. Isso é um absurdo. É um órgão que articula o esforço dos outros. O sucesso dele é o sucesso dos outros e não um autorreferente. Se você perguntar, por exemplo, o que os técnicos da Fazenda Nacional entendem do problema do ICMS, eu te digo zero. Zero. Por quê? Nunca houve uma preocupação em articular o problema da guerra fiscal. Esse seria uma prioridade zero dos técnicos. Mas veja como é uma gestão autorreferente. Ele cuida do seu tributo. Eu me recordo quando advogado-geral do Estado, eu brigando em ação do Supremo para tirar o Estado do cadinho. Isso é um disparate. Isso é um completo disparate. É um sinal de autorreferência absoluta. Ou seja, não se tem noção do que é uma gestão no federalismo. Essa visão de órgãos de governança, por exemplo, o CONFAS. O CONFAS foi feito para ser um órgão de governança, só que bota o ministro da Fazenda para gerenciar, não deu em nada, porque é uma tentativa de subordinação do secretário de Fazenda do Estado, eles não aceitam. Por isso que eles fizeram o CONCEFAS, que inclusive fez proposta específica de reforma tributária. Veja bem, eles saíram da gestão hierarquizada e montaram um órgão de governança. Essas estruturas de governança compartilhada, o Brasil politicamente precisa aprender a fazer, sob pena de nunca termos uma federação. E qual é a alternativa à federação? É transformar o Brasil num império. Ou seja, você vota para presidente da República, elege um imperador, que de repente acaba com a autonomia política dos entes federados. A centralização é a transformação no Brasil num império. É a medida mais conservadora de todas. É o retorno a 1822 com o Império Brasileiro. Ou seja, isso não sobrevive, até porque as grandes nações do mundo que enfrentaram aí o coronavírus, né? Se falar a Alemanha tem 80 milhões de habitantes, o Brasil tem mais de 200 milhões, e ela é altamente federal, uma autonomia dos Länder completa. Aí você fala a Espanha, onde teve problema,
Espanha e Itália são centralizados, muito mais centralizados do que a Alemanha. Portugal é um país pequenininho. Aí ele consegue dar show no combate à pandemia, porque o governo está próximo do povo. Os governos verdadeiramente federalizados, né, conseguem estar próximo do povo e conseguem enfrentar. Os governos mais centralizados estão fadados ao fracasso e à morte dos seus cidadãos. Nós estamos falando que as repúblicas europeias são repúblicas pequenas. Agora, imagina tentar gerenciar o Brasil de 200 milhões de habitantes e de dimensões continentais do painel de controle do presidente da República na esplanada. Isso é risível no mundo complexo de hoje. E é isso, nesse mundo hipercomplexo, né, que a gente vê quem bem vai gerenciar um país, quem vai ter conhecimento acumulado para gerenciar de forma centralizada? Zero. Então, federalismo hoje é mais do que o atendimento a uma questão democrática, é atendimento a uma questão de eficiência. E eficiência lida no atendimento otimizado das necessidades do povo, né? Então, já passou da hora do Senado virar representação dos estados para que estruturas de governança possibilitem que nem tudo redunde em conflito. É por isso que tudo vira conflito e cai no Supremo. Ou seja, não há estrutura de governança como o Concefaz, como... É óbvio que essa questão de saúde deveria ser composto um órgão de governança, com representantes de estados e municípios para poder estabelecer um assessoramento aos vários entes. Agora, veja bem, se você tentar fazer uma estrutura de governança nos estados, vai encher de agente estadual e deixar a representação municipal ínfima. Se tentar fazer na União, vai encher de agente federal e deixar a representação dos entes federados ínfima. O que acontece? Poder. Nós estamos lidando com um problema de poder. E o poder causa destruição, causa morte, né? No caso da pandemia, essa luta de poder causa morte. Então, nós precisamos estruturar estruturas de governança que evitem que tudo vire conflito e caia no Supremo Tribunal Federal. E um grande caminho, eu acho que é a mudança no Senado e na Constituição de conselhos que pudessem resolver. Eu vou te dar mais um exemplo de órgão de governança que não tem jeito de ser aprovado. O Conselho de Gestão Fiscal da LRF. Nunca conseguiram fazer, desde a publicação da LRF, o Conselho de Gestão Fiscal. E o que acontece? O órgão central de contabilidade da União fica fazendo critério para a contabilidade dos estados. É lógico que isso aí vai dar ruim, isso aí vai dar merda, isso não vai dar certo. Ou bem, faz um órgão de governança com legitimidade democrática, ou então vai virar porcaria como tem virado. Ou isso é gestão no federalismo. A gente devia, eu acho que eu já passei dos 40 livros escritos organizados, um que deveria ser feito, uma pena que eu não sei quem que eu convidaria e nem que artigo teria, seria de gestão na federação. O modelo de gestão pública na federação, ele é absolutamente distinto de um Estado centralizado. E o Brasil nunca aprendeu a fazer gestão pública na federação. Esse é um retrato dos problemas que você coloca, na minha humilde opinião, né? Rodrigo. Pois não. Bem, na verdade, eu estava verificando aqui umas perguntas, né, para que a gente pudesse colocá-las aqui. Uma delas é até feita pelo colega... deixa eu ver o nome do colega aqui. Melquisedeque Ribeiro da Silva. Que é uma pergunta direcionada para o doutor Fabiano, que diz respeito a uma questão de ação judicial, né, que é a DataPrev. Eu vou ler a pergunta, mas o doutor Fabiano já respondeu. Temos recebido processos na Justiça Federal em razão da negativa de auxílio emergencial e os advogados têm indicado no polo passivo a União e a Caixa. Creio eu que de forma equivocada. Como a presente palestra
trata sobre competência, sendo a Dataprev uma empresa pública processadora desse benefício, que o doutor poderia falar sobre a questão de competência para processamento e julgamento dessa matéria. Integrantes do polo passivo, determinações de obrigação de fazer, de forma a agilizar o cumprimento da demanda. Na verdade, o doutor Fabiano ele já respondeu, né, que ele está atuando diretamente na questão, que ele não está atuando nessa questão, na defesa judicial, até já respondeu aqui no chat. Vamos ver se tem mais alguma outra pergunta aqui. Rodrigo, eu fiquei devendo, eu vi minhas anotações aqui, eu fiquei devendo uma resposta conjunta do princípio da precaução posto pelo Vinícius e pelo Fabiano aí, sabe? Se quiser responder, eu vou fazer mais uma pergunta aqui, Onofre. O município é até do Ricardo Monteiro. O município tem competência para destinar recursos repassado pela União do Fundo Nacional de Saúde ao Fundo Municipal de Saúde para ações de combate ao Covid? As entidades filantrópicas que abrigam idosos, asilos, por exemplo? É um questionamento. O município tem competência para declinar recurso repassado pela União do Fundo Nacional de Saúde ao Fundo Municipal de Saúde para ações de combate ao Covid. Às entidades filantrópicas que abrigam idosos, asilos, por exemplo. Então, é mais uma pergunta. Se alguém puder responder também, se não tiver em condições, porque, assim, realmente, essa questão da competência, ela abrange uma determinada gama, né, de assuntos, e fiquem à vontade, não é, para respondê-las, se tiverem condição, como foi o caso aí do doutor Fabiano, né, que não atua na área, né, do contencioso, atua na área do consultivo, né, e realmente né, não teria condição de responder essa pergunta. Mas, Onofre, com a palavra, se você quiser aí, esclarecer. O que tinha ficado é quando falou do princípio da precaução, o Vinícius falou do princípio da precaução e o Fabiano invocou exatamente quando ele trabalhou na medida provisória, a razão de ser, né, da formatação da medida. Isso daí eu já venho há muito tempo levantando. Hoje, a gestão pública ela é altamente prejudicada pelo medo, pela cultura do medo causada pelos órgãos de controle. Hoje, exigir medida ousada de servidor público, não é um convite ao ferro, à ação de improbidade. Porque ele toma a medida, depois vem o órgão de controle e prega o ferro nele. Então, ele acaba ficando escondido atrás da norma e fazendo o que é elementar, porque aí ele não corre risco nenhum. Vai que ele erra. Ele toma uma medida e erra e depois leva um ferro desgraçado, porque ousou, tentando acertar, e aí vai falar, não, isso foi erro grosseiro, então você não devia ter arriscado. Ora, o controle deve ser visto no contexto, no momento de decisão, e não no momento do controlador. Chegar algum bonitão depois e falar assim, ele errou lá, não sei o quê. Fala, meu amigo, calma. Olhe o decisor com as condições que ele tinha, com o conhecimento que ele tinha e com a urgência que ele pôde para decidir, e você chega meses depois de estudar bem a questão, falando que ele errou. Então, esse problema do órgão de controle na atuação administrativa, ele é gritante e gera problemas, e em momento de pandemia pode gerar problemas graves, na medida que o agente se recolhe ao regulamento e a não tomar medidas muito ousadas com medo posterior dos órgãos de controle. Portanto, eu acho que não só o erro grosseiro deve ser visto sobre a ótica apontada pelo Supremo, como deve ser visto por essa ótica. Situações emergenciais exigem soluções emergenciais. Para falar que o cara vai ser responsabilizado, né, você tem que provar que o erro era grosseiro demais. Né? Ele contrariou o mínimo óbvio elementar. De novo, nós vamos para as zonas de certeza aí, e isso daí, com certeza, torna essa zona de certeza mínima, porque não é fácil punir o agente que tentou acertar aí numa situação dessa, não. Com relação ao princípio da precaução invocado pelo Vinícius, esse princípio é o princípio que vem do direito ambiental, né?
É aquele negócio que você diz, quando você tem uma situação de risco e você não tem o conhecimento técnico adequado para decidir, você decide por precaução da forma mais conservadora. É essa a lógica do princípio da precaução, como eu digo, que vem do direito ambiental. Eu tenho algumas críticas a fazer. O problema de quando você lida com o direito ambiental é que os efeitos reflexos de qualquer ato são os mais complexos e díspares. Eu não creio que ele tenha a mesma amplitude no combate a epidemias do que o que tem no direito ambiental, razão pela qual ele nasce no ambiental e não no combate à saúde. E ainda mais que você tem orientações da Organização Mundial da Saúde e orientações técnicas bem mais concretas. Então, eu acho que a invocação do princípio da precaução, ou seja, a ausência de conhecimento técnico e do alcance dos efeitos reflexos, ela é extremamente limitada nesse sentido. Então, daí, medida restritiva demais à luz do princípio da precaução, eu não sei se ele vai ter a mesma abrangência, eu não lhe daria a mesma abrangência que nós lá vamos ter no princípio, no direito ambiental, não. Eu acho que aqui a questão ela é mais, ele fica muito minimizado, né? Ele fica bem mais minimizado do que no direito ambiental. Os critérios técnicos, volto a dizer, e as consequências são muito mais ponderáveis do que num ecossistema ferido, que a gente não sabe as consequências holísticas que aquilo ali vai ter. Então, eu tenho muita ressalva à invocação do princípio da precaução no combate à pandemia por essa razão. Doutor Rodrigo, é Fabiano aqui. Eu poderia fazer um comentário específico sobre esse questionamento. Está aqui doutora Ricarda Monteiro sobre se o município tem competência para destinar recursos da União. Em certo ponto, fomentar o debate ainda sobre a questão federativa, porque aqui, a meu ver, a discussão que se teve aqui das competências relacionadas ao combate do coronavírus, ao fim e ao cabo, levantou o grande debate, o âmago, que é a questão federativa. Aqui a gente já claramente discutindo federalismo, já esquecemos até um pouco o combate à pandemia. E o questionamento que foi feito aqui tem um traço subjacente, que é a própria lógica, ainda que eu reitero, de desconfiança federativa que é institucionalizada no Brasil. Foi questionado se o município tem competência para destinar recursos repassados pela União para ações de combate ao Covid, às entidades filantrópicas para abrigar idosos e asilos. Qual é a lógica que é estruturada normativamente hoje? A União tem um dispositivo constitucional, 200 alguma coisa, não sei de cor, que diz que tem uma lógica de transferência legal obrigatória, a União tem que transferir recursos para os entes federativos, estados e municípios. Isso é disposto pela Lei Complementar 141, que é uma lei complementar federal que dispõe sobre isso. E qual é a grande questão? Ela carimba esse valor, ou seja, chega à União, a União pega recursos, transfere para os estados, para os municípios, transferência é o que tecnicamente chama fundo a fundo, transferência legal, e esse recurso é carimbado para determinadas atividades, e inclusive atividades vinculadas a questões específicas à saúde. Então, se a Funasa, por exemplo, transfere um recurso vinculado para a construção de hospital, por exemplo, esse recurso só pode ser usado para a construção de hospital, não pode ser utilizado para, por exemplo, compra de remédios. Até por causa disso, que isso traz uma consequência gravosa na questão da execução pelos entes federativos do orçamento da saúde, teve uma lei complementar, 172, recente nesse contexto da pandemia, que meio que relativizou isso. Mas o que é que acontece ao fim e ao cabo, já respondendo ao questionamento? Se essas ações de combate, entidades filantrópicas, forem consideradas despesas de saúde, podem sim. Se você, na verdade, for entender que
custeio de entidades filantrópicas para abrigar idosos não é claramente uma despesa de saúde, e sim uma despesa de assistência social, isso pode já trazer problemas de qualificação de despesas mínimas em relação à saúde, inclusive com consequências para o próprio ente municipal em relação ao Tribunal de Contas. Aí chegamos ao âmago. Olha a discussão que a gente está tendo aqui, e efetivamente de haver uma desconfiança institucional federativa tão grande que eu chego ao ponto de dizer, a União transfere o recurso, mas o recurso tem que ser dessa forma, com essa situação, com essa determinada finalidade. Estrutural dentro, a meu ver, de toda essa discussão, é claramente a definição, inclusive, de responsabilidades de cada ente federativo. O doutor Onofre levantou bem a questão de que realmente os entes subnacionais, os entes federativos, melhor dizendo, os estados e os municípios, não podem se endividar. Isso tem uma regra expressa na Lei Complementar 151 que realmente não pode. Mas aí, agora eu vou defender você, o membro da AGU aqui. Qual é a grande razão de ser em relação a isso? Pelo menos a discussão de mérito. Voltemos ao ponto que eu estou tentando levantar do início, que é a própria desconfiança federativa. Há uma tendência da União em entender que esses recursos não vão ser alocados de forma devida. Então, por causa disso, institucionalmente, doutor, não sei que o senhor já está falando não, mas é a premissa. Institucionalmente, acabamos engendrando esse tipo de discussão. Não sei até que certo ponto o coronavírus, como evidenciou bem esse conflito federativo, como grande resultado não deveria ser a efetiva construção de um modelo federativo mais claro de responsabilidades, inclusive de uma autonomia financeira mais clara para os estados e municípios, que, ao meu ver, e inclusive é o desígnio institucional do ministro Paulo Guedes em evidenciar isso mais, mas, ao mesmo tempo, lastrear uma responsabilidade em que, digamos, a União não seria seguradora universal, ao fim e ao cabo. Então, esses são os pontos aí que eu queria aproveitar esse questionamento para fomentar mais o debate do federalismo aqui. Olha só, claro, os esclarecimentos foram, né, exatamente isso que a gente busca, não é? Algumas outras perguntas já foram respondidas no chat, até pelo doutor Vinícius. Na verdade, o nosso evento é de 1h30, né? Estamos à risca aí dentro do horário para finalizar o evento. Em nome de todos, né, eu só tenho que agradecer a gentileza do aceite, doutor Vinícius, doutor Fabiano, doutor Onofre, né, como eu disse, um velho amigo, né, estamos aí juntos aí na Escola de Governo, ele aqui na direção do Centro de Estudos Celso Barba Filho, e assim, eu acho que cumpriu exatamente a função que é o debate, que é a troca aí de conhecimentos, e dentro desse tema que é polêmico, né? Tanto que a gente teve aí mais de 200 inscritos nesse evento, né? Então, nós, a escola aqui da Advocacia Geral da União aqui em Minas, primeira região, a gente, junto com o doutor Onofre, junto com a doutora Mônica, né, do Centro de Altos Estudos da Procuradoria da Fazenda Nacional, e também com a doutora Maria Fernanda, que é a presidente do Instituto Mineiro de Direito Administrativo, eu já vou, Onofre, para aqueles que nos assistem, já vou dizer já dos nossos próximos eventos. Vamos ter no dia 2 de junho, Direito Financeiro de Estado de Calamidade Pública, com os expositores Fernando Scaff e Regis Fernandes de Oliveira. Também vamos ter como debatedor, agora não mais como expositor, mas como debatedor, o doutor Onofre. Vamos ter no dia 4 de junho, tudo semana que vem, não é? Compras e contratos em estado de calamidade pública, com a expositora colega, né, Carolina Zancania, colega da Advocacia Geral da União, e vamos ter debatedores, a Cristiana Fortini e o professor Eurico Bittencourt Neto. Vamos ter no dia 23 de junho requisições administrativas durante a pandemia, né, com a expositora Maria Fernanda Pires, né, que é uma das organizadoras desses eventos.
e também como debatedores o advogado-geral do Estado, né, doutor Sérgio Pessoa de Paula Castro, e também o colega Rony Charles, né, colega da Advocacia Geral da União. E vamos ter também, no dia 7 de julho, o Day After da quarentena, a questão dos órgãos de controle. Vão ter como palestrantes o doutor Sebastião Elvésio, que é o conselheiro do Tribunal de Contas de Minas Gerais, doutor José Adércio Leite Sampaio, doutora Heloísa Helena Godinho e doutor Daniel de Carvalho Guimarães, que foi procurador da Fazenda Nacional e agora é procurador do Ministério Público de Contas. Então, assim, estamos aí com vários eventos já programados, contamos, né, com a participação dos colegas, né, presentes aqui nesse evento, e mais uma vez eu agradeço aí a nobre participação, doutor Onofre, doutor Vinícius, doutor Fabiano, né? Mais uma vez, agradeço muito a gentileza do aceite e espero vê-los aí em breve em outros eventos, não mais online, espero que a gente possa se encontrar aí presencialmente, tá certo? Muito obrigado a todos, uma boa noite e até os próximos eventos. Um abraço, boa noite a todos. Vinícius, obrigado. Rodrigo, um abraço. Muito obrigado, Onofre, Rodrigo. Foi um prazer participar do evento com vocês. Espero que a gente possa se encontrar em breve. Obrigado. Muito obrigado aí, doutor Onofre, doutor Vinícius, doutor Rodrigo. Muito obrigado a todos. Um abraço, boa noite.